Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela sua presença aqui todas as manhãs de segunda a sexta no nosso Café da Manhã com Deus. Eu sou o pastor Adão e eu estou aqui para o nosso quarto episódio da nossa jornada em Filipenses capítulo 3, uma jornada prossigo, uma jornada rumo ao alvo. Através de Paulo, aqui o Espírito Santo nos ensina lições preciosas, valiosas para a nossa vida, para a nossa jornada de fé. O nosso quarto episódio tem o tema Quem você está imitando? Vamos ao versículo 17 e 19 de Filipenses 3. O texto diz da seguinte forma: Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Toda vida está sendo moldada por alguém. A pergunta é, por quem? Nós vivemos em uma época em que todos observam, seguem e também são influenciados por alguém. As vozes são muitas, os exemplos estão por toda parte, as referências se multiplicam diante dos nossos olhos. E em meio a esse cenário, o apóstolo Paulo faz um convite ousado e profundamente espiritual. Ele diz, sede meus imitadores. Paulo aqui não está dizendo isso por arrogância. Ele não se apresenta como alguém impecável, mas como alguém que aprendeu a caminhar atrás de Cristo. Em outras palavras, ele podia dizer, sigam minha vida, porque minha vida está tentando seguir a Cristo. Isso nos lembra que ninguém vive no vazio. Toda caminhada está sendo direcionada por alguma influência. Toda alma está aprendendo com algum modelo. E Paulo nos mostra que a influência é séria, porque ela molda o nosso destino. Quem seguimos forma a maneira como pensamos. A maneira como pensamos molda as nossas escolhas. E as nossas escolhas vão desenhando quem nos tornamos. Por isso ele contrasta dois caminhos. Aos que vivem como se a terra fosse tudo e aos que vivem olhando para Cristo e para a eternidade. Se seguimos referências que amam apenas o imediato, o superficial e o passageiro, nosso coração também vai se tornar assim. Mas se caminhamos com pessoas que amam a Cristo de verdade, seremos chamados a crescer em santidade, humildade e firmeza espiritual. O apóstolo Paulo não está oferecendo aqui um modelo de perfeição humana, ele está apontando para uma vida rendida a Cristo. E ao mesmo tempo, ele faz um alerta doloroso. Existem pessoas cuja vida revela que o coração está preso às coisas desta terra. O problema não é apenas o que elas falam, mas o que elas amam. E aquilo que o coração ama acaba governando a direção da vida. É preciso fazer uma pausa honesta e perguntar: quem está influenciando minhas decisões? Ou que tipo de voz mais ocupa a minha mente e o meu coração? O conteúdo que eu estou consumindo, ele me aproxima de Cristo ou será que ele me esfria espiritualmente? Inclusive as amizades. Será que as amizades que eu cultivo fortalecem a minha fé ou elas enfraquecem o meu discernimento? E o que falar dos exemplos? Quais exemplos eu tenho colocado diante de mim como referência? Quem são aqueles que eu digo que eu sigo? Nem toda voz é saudável, nem todo exemplo é seguro, nem toda influência vai produzir vida.
Por isso nós precisamos escolher com sabedoria aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pelo nosso coração. O discipulado não acontece apenas no púlpito, ele também acontece no cotidiano, nas conversas, nas telas, nas rotinas e nos relacionamentos. Você também está sendo observado. Sua casa observa a sua fé. Seus filhos observam a sua constância ou inconstância. Os seus amigos observam a sua postura ou seu mau testemunho. Até quem não fala com você percebe o que a sua vida comunica. Queridos, nossas palavras têm peso, mas a nossa vida, ela vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Antes que alguém escute nossa mensagem, ele já está enxergando o nosso testemunho. Isso é muito sério, isso é muito importante. Por isso a pergunta do texto ela é tão séria. Quem você está imitando? E ao mesmo tempo, outra pergunta ainda mais profunda. Quem pode imitar a sua vida sem se afastar de Cristo? Uma vida verdadeiramente cristã não apenas segue exemplos, ela também se torna um exemplo que aponta para Cristo. Hoje, decida com sinceridade entregar sua atenção, seus afetos, as suas referências ao Senhor. Peça a Deus discernimento para rejeitar influências que afastam a sua alma da presença dEle. E peça também graça para viver de um modo que faça Cristo ser visto em você. Que sua vida não apenas fale sobre Jesus, mas que sua vida reflita Jesus. Eu te convido para um momento de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos dê discernimento para escolher as boas referências espirituais e nos livra das influências que enfraquecem a nossa fé e moldam o nosso coração para longe de Ti. Pai, nos ensina a seguir a Cristo com sinceridade e faz da nossa vida um testemunho que aponte para Jesus. Que os outros possam ver em nós, Senhor, não vaidade, mas graça, não aparência, mas a verdade da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus, fique com esta palavra. Se ela tem te abençoado, mande para alguém, para que esta pessoa também seja abençoada. Quero convidar você para que esteja aqui comigo no nosso 5º e último episódio dessa série de Filipenses capítulo 3. O tema será: o céu é o nosso destino. Que Deus te abençoe, bom dia e um excelente final de semana para você.